Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. E você certamente já ouviu falar de alguém que, após uma dor abdominal intensa, precisou ser operado com urgência para tratar uma apendicite. A situação é realmente grave e precisa de cuidados emergenciais. Por isso, o conhecimento dos sintomas é essencial para garantir a segurança do paciente. Apendicite, tema do Viver Bem de hoje, que recebe mais uma vez o Dr. Fernando Máximo aqui conosco, que é cirurgião geral. Pode vir aqui com a gente, Dr. Fernando Máximo, tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Renata. O prazer é meu. É uma honra estar aqui com vocês. Realmente é uma situação de emergência a apendicite, né, doutor? Exatamente. Quando acontece a doença, a apendicite, precisa resolver o mais breve possível, porque pode causar complicações graves e, para alguns pacientes, pode evoluir até para a morte. Precisa ser resolvido. Então, para a gente entender o tema de hoje, eu queria que o senhor usasse aqui na nossa ilustração para explicar o que é o apêndice. Então, o apêndice é chamado de apêndice vermiforme na medicina, porque ele tem esse aspecto, parece realmente um vermezinho. Ele faz parte do intestino, aqui no começo do intestino grosso. Então, aqui termina o intestino delgado e começa o intestino grosso. Esse aqui é o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, e é aqui que fica o apêndice. Ele tem um buraquinho aqui que tem uma ligação com o intestino. Então, ele é ligado ao intestino, ele tem um fundo cego, não tem saída para cá. É esse vermezinho, apêndice vermiforme, e ligado ao seco. Portanto, tem muita bactéria aqui dentro, que aqui dentro passa as fezes, o cocô sobe por aqui, para terminar, passar pelo intestino, pelo cólon transverso, cólon descendente e sair aqui embaixo, no reto. Então aqui é bem contaminado, tem bastante fezes. E aí é por isso que há problemas sérios com o apêndice. Se não operar, ele pode inclusive perfurar, ter complicações e inclusive levar o paciente à morte. A apendicite seria o que no caso? Apendicite é a inflamação do apêndice. Como é que acontece isso? Geralmente obstrui a luz aqui do apêndice, a saidinha, o buraquinho que ele tem de ligação com o intestino. Quando começa a obstruir isso, quando fica entupido, e geralmente é por um pedacinho de fezes endurecidas, que a gente chama de fecalito. O fecalito entope aqui a saída do apêndice, essa saidinha do apêndice para o seco, para o intestino. Aí começa a ficar vermelho esse apêndice, começa a inchar, porque o apêndice ele tem contrações, ele tem peristalse também. E ele produz algum muco, uma substância mucinógena aqui dentro que é jogada para dentro do intestino. Quando eu entupo a saída do apêndice, ele começa a não ter para onde eliminar esse muco, eliminar essas substâncias, ele começa a contrair para tentar mandar pela peristalse, não tem para onde sair e aí começa a inchar. Esse apêndice começa a ficar inchado, começa a ficar vermelho, começa a ficar inflamado. Esse é o começo da apendicite. E aí começa a evoluir, vai evoluindo de fase. Cada vez mais vai inchando. Quando ele incha, aqui no apêndice tem vasos, artérias e veias. Artérias que trazem o sangue para o apêndice e as veias que drenam o sangue de volta para o intestino. Como começa a inchar demais esse apêndice, ele começa a comprimir essas veias. Então o sangue vem e não consegue mais voltar. Não voltando o sangue, ele começa a inchar cada vez mais, começa a ficar mais túrgido, mais cheio de sangue, começa a ficar cada vez mais inflamado. Daqui a pouco o inchaço é tão grande que não consegue nem vir sangue para o apêndice, então obstrui as artérias. E aí começa a ter falta de sangue, ter isquemia, não chega sangue, não chega oxigênio, e aí vai piorando cada vez mais, porque o sangue, ele traz células de defesa para combater a infecção. Se eu estou com dificuldade de circulação de sangue no próprio apêndice, começa a não haver mais defesa do organismo com as células do organismo que participam da defesa contra a infecção. Vai criando uma fase, vai passando de fase porque começa a não ter sangue, isquemia, necrose, apodrece o apêndice. E aí vem a fase mais tardia, quando ele apodrece e começa a jogar cocô fora do apêndice dentro, fezes dentro da cavidade abdominal. Por isso que a apendicite é uma doença que pode levar à morte, porque se deixar passar muito tempo, ela pode perfurar. As pessoas confundem supurada com perfurada. Na verdade, o termo mais correto seria perfurada, quando perfura mesmo, ele fura o apêndice e começa a sair essas substâncias, o muco que tem dentro dele e as fezes começam a cair na cavidade abdominal e pode levar ao que a gente chama de infecção generalizada. Comumente falado, na verdade, é uma resposta generalizada a uma infecção, que é o que a gente chama de sepse, e isso, obviamente, pode levar a longo prazo, a curto prazo, na verdade, a
a morte desse paciente por irritação de toda a cavidade peritoneal. Por isso, aos primeiros sintomas, a pessoa tem que procurar um médico e precisa tratar para evitar essas complicações e morte, inclusive. E é por isso que nós listamos também os sintomas, para você de casa entender um pouquinho mais sobre a apendicite, sobre a inflamação do apêndice, né? Doutora, aqui temos o enjoo, a perda de apetite, calafrios e febre. São sintomas que todo mundo tem ou não? Geralmente, começa com uma dorzinha mais ou menos na boca do estômago, na parte de cima ou perto do umbigo. E essa dor vai se deslocando para a parte mais inferior do abdômen, para a parte mais baixa do lado direito do abdômen. Além da dor, tem a perda de apetite, que é extremamente importante já no começo. Tem a adinamia, a pessoa fica com preguiça de se levantar. Na verdade, não é preguiça, é um mal-estar causado pela doença, pela apendicite. Então, geralmente, dor, perda de apetite e adinamia. Depois podem aparecer outros sinais e sintomas, como, por exemplo, o enjoo. A pessoa pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter febre. Febre geralmente nas fases mais tardias, quando já passou alguns dias. E calafrios podem acontecer também. Ainda tem outros sinais e sintomas, que eu acho que está na próxima tela. Né? A pessoa pode apresentar outras coisas, mas lembrando que o mais comum é dor, essa apatia aqui, a adinamia, fica quietinho, não quer se levantar, e perda de apetite. Algumas pessoas apresentam constipação intestinal, para de eliminar gases e fezes, isso é bastante comum. A diarreia é muito raro, casos raríssimos de apendicite cursam com diarreia, inclusive até atrapalha o diagnóstico do médico quando tem diarreia, porque o médico pode começar a pensar que é uma infecção intestinal, alguma outra coisa que não é apendicite, né, uma gastroenterite, por exemplo, e pode atrapalhar. Distensão do abdômen acontece e a rigidez do abdômen, o abdômen fica tenso, que a gente chama abdômen tábua, muito duro e muito distendido, geralmente acontece nas fases mais tardias da apendicite, quando há a perfuração do apêndice. Muito bem, estamos falando sobre apendicite. Você de casa não saia daí que nós voltamos em instantes. Apendicite, entenda os sintomas e o que causa essa inflamação do apêndice hoje, com o apoio do Dr. Fernando Máximo, que é cirurgião geral, e está nos ajudando a entender um pouquinho mais deste tema, já que é uma situação tão comum entre toda a população. Doutor, gostaria de saber onde costuma ser a dor da apendicite, da crise de apendicite. O apêndice, ele pode variar de tamanho, é um órgão que pode variar de 2 até 22 centímetros. E eu já tive a oportunidade de operar pacientes com apêndice de 2 centímetros, bem pequenininho, e já tive a oportunidade de operar pacientes com apêndices grandes, 22 centímetros. Então, o apêndice ele é localizado aqui na fossa ilíaca direita, na parte baixa à direita do abdômen. Se o apêndice for muito grande, ele pode estar, por exemplo, lá em cima, perto da vesícula, ele pode estar na pelve do outro lado, e a dor pode ser causada, pode se apresentar em alguns lugares. Mas, de um modo geral, a apendicite começa com a dor aqui na boca do estômago ou perto do umbigo, e essa dor, em algumas horas, talvez 12 horas aproximadamente, ela se irradia para a fossa ilíaca direita, essa região baixa do lado direito do abdômen. Então, geralmente, quando a dor é mais incômoda e mais definida do apendicite, ela está aqui, geralmente, na fossa ilíaca direita, que é essa parte inferior do abdômen à direita. E esses estágios, como é que eles ocorrem, doutor? Então, as fases da apendicite, a gente tem que lembrar que são fases que acontecem muito rápido, né? A evolução dessas fases é muito rápida. São 4 fases da apendicite. A fase inicial, uma fase inflamatória, né? Uma fase bem mais simples, o apêndice está apenas vermelhinho, um pouco inchado e uma dor leve ali. A segunda fase geralmente acontece 24 horas depois, que é a fase chamada supurada, que as pessoas da comunidade pensam que supurada é uma coisa horrível, mas na verdade é a segunda fase. A fase horrível é a perfurada, que é a 4ª fase. A segunda fase é a fase supurada, onde o apêndice ele começa a ficar com as pontinhas de pus ali nele. Ele começa a ficar, alguns pontinhos parecem umas acnes, espinhas ali no apêndice. Essa é a fase 2, que é a fase supurada, geralmente 24 horas após o início dos primeiros sinais e sintomas. A fase 3 é a fase necrosada. Como tem falta de sangue no apêndice, ele começa a apodrecer, começa a ficar com os pontinhos pretos para a próxima fase, que é a 4ª fase, ele perfurar. Mas é importante lembrar que isso acontece no máximo em 3 dias. Começou as dores, em 3 dias já está perfurando o apêndice. Então, é algo grave que precisa ser resolvido rápido. Se não for, pode levar o paciente à morte. E algumas pessoas perguntam, Renata, qual que é a função do apêndice? Tem gente que fala assim, o apêndice tem a única função de inflamar. Não. Nada no nosso corpo
não tem função. Tudo no nosso corpo tem uma função, muitas das vezes a gente nem sabe, a medicina não conseguiu descobrir. Do apêndice, por exemplo, já está associado, já está definido que ele tem uma associação com a defesa do organismo. Maturação linfocitária, que matura as células de defesa do organismo. Então o apêndice tem uma função, sim, uma função já definida. Queria convidar o senhor para a gente sentar ali e conversar um pouquinho mais, entender mais do assunto. No início do programa, o senhor comentou que o apêndice ele funciona como uma espécie, é como se ele fosse uma válvula e entupisse por conta de fezes e tudo mais. Mas tem uma causa definida para essa obstrução dessa válvula, desse filtro? Tem. A principal causa é aquilo que eu falei, é um fecalito, um pedacinho de fezes endurecidas que para ali e tampa a entrada do apêndice. Mas podem ser outras coisas tampando aquele buraquinho ali que liga o apêndice ao intestino? Tem. Por exemplo, verme. Alguns tipos de verme estão ali no intestino, ele vai se deslocando e entra na luz do apêndice no buraquinho e entope. Entupiu, vai causar um quadro semelhante ao quadro, como se fosse um fecalito que entupiu ali e pode levar a apendicite. Alguns tumores, benignos ou malignos. O tumor começa a crescer e começa a apertar ali a base do apêndice, fecha a luz do apêndice e também pode desenvolver um quadro de apendicite. Algumas outras doenças que levam a um edema, inchaço ali perto do apêndice, isso também pode causar. De um modo geral, o que vai levar à apendicite é a obstrução da luz. E essa obstrução pode se dar por todas essas causas que eu te falei. Há uma crença dessa obstrução referente à alimentação. Tem ligação, doutor? Geralmente não. Eu já operei milhares de pacientes com apendicite e assim, eu nunca vi um caso que fosse alguma coisa relacionada à alimentação. Muito raro. O pessoal fala de semente, alguma coisa assim, nunca vi. E os livros falam que isso pode acontecer, mas é muito difícil. E as pessoas têm que quebrar esse mito, né? Ah, não posso comer semente do tomate, não posso comer semente do pepino, isso vai obstruir, vai virar apendicite. Isso é lenda. Como tende a ser um processo muito rápido e emergencial, necessita de intervenção cirúrgica? Sim, a apendicite só se resolve com cirurgia. O médico vai tentar diagnosticar, o diagnóstico a priori é clínico, quando o paciente chega, conta a história dele, o que aconteceu, como é que começaram os sintomas. O médico avalia, palpa o abdômen, na maioria das vezes a gente consegue fechar diagnóstico apenas com a palpação do abdômen e a conversa com o paciente. É claro, existem as exceções, os idosos é mais difícil de diagnosticar, nas criancinhas pequenas também, nas pessoas que são imunossuprimidas, tem HIV, tem diabetes descompensado, tem algumas outras doenças que baixam a imunidade, também pode ter um quadro clínico diferente, mas de um modo geral a gente consegue fechar o diagnóstico só com a conversa e com a avaliação. Mas claro, algumas vezes a gente vai precisar fazer alguns exames até para descartar outras possibilidades. Por exemplo, chega uma pessoa como a Renata, uma jovem, chega lá com dor abdominal na fossa ilíaca direita, a gente tem que lembrar que mulher tem apêndice, tem útero, tem ovário, tem trompas, e as trompas e o ovário e o útero estão muito próximas ao apêndice. Então, uma inflamação na trompa, por exemplo, uma inflamação do ovário ou até a ovulação do lado direito, pode simular um quadro de apendicite. Então, a gente pede uma ultrassonografia, não é nem para ver o apêndice, é para descartar outras coisas na mulher. Então, geralmente, pode-se pedir alguns exames de imagem, o melhor deles é a tomografia, e a gente pode pedir também alguns exames de laboratório. Um teste de gravidez para saber se não é uma prenhez tubária, uma gravidez na trompa, que é a tradução de prenhez tubária, para saber se não é uma inflamação do ovário. A gente pode pedir exames de sangue para saber se tem infecção, em que nível que está a infecção, qual o número de leucócitos que essa pessoa tem. Então, geralmente, pede-se alguns exames de sangue e alguns exames de imagem para descartar outras doenças. Na maioria das vezes, adulto jovem, homem, a gente consegue diagnosticar só conversando, olhando e palpando. E é bom lembrar que a apendicite é uma doença de jovem mesmo. A maioria dos pacientes que têm apendicite estão entre 12 e 25 anos de idade. Entenda mais sobre os tipos de cirurgia de apendicite depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. A apendicite é uma condição tão comum que hoje a gente quer esclarecer alguns dos sintomas para você de casa, ficar ligadinho, antenado, o que fazer
ao sentir algum tipo de sintomas, devo procurar um médico? O que pode acontecer se não for solucionado com urgência? Doutor Fernando Máximo, cirurgião geral, está aqui conosco hoje esclarecendo tudo isso. Já falamos que é uma condição que exige um atendimento rápido, evolui de forma emergencial, mas por que ela pode levar à morte se não tratada, se não for dada a atenção de forma rápida, doutor? Então, Renata, geralmente a apendicite ela tem 4 fases. Começa com a fase inicial, que é só a fase inflamatória, o apêndice está só vermelhinho ali. Depois vai para a fase supurada, tem uns pontinhos de pus. A próxima fase é a necrosada, que começa a apodrecer parte do apêndice. E a última fase é a fase perfurada. Isso é muito rápido, no máximo 3 dias, geralmente está perfurada. E é essa perfuração, perfurou o apêndice, começa a sair muco dele, mas sai também fezes, que caem na cavidade abdominal e começa a contaminar todos os órgãos ali. E faz o que a gente chama de peritonite, uma infecção dentro do peritônio, que é essa camada que reveste o abdômen internamente. Tendo isso, pode levar a sepse, que é uma resposta generalizada a uma infecção. E isso pode levar o paciente à morte. Claro, é mais fácil de morrer as grávidas, as criancinhas, os idosos, os pacientes imunossuprimidos, mas qualquer um pode ter essas complicações e caso não tenha o atendimento médico devido em tempo hábil, pode sim levar a complicações e morte. São diferentes tipos de cirurgia da apendicite? Sim. Hoje em dia a gente usa muito a técnica videolaparoscópica, né? A técnica aberta, com cortes, tem diminuído muito a execução dessa técnica aberta. Por quê? Tem várias vantagens a cirurgia por vídeo. Primeiro, com menos cortes, né? O corte, na verdade, nem tem corte, são furinhos pequenininhos e menos sangramento, menor chance de infecção pós-operatória, menos dor para o paciente. Então, é muito melhor operar por vídeo. Mas ainda tem alguns lugares, especialmente pelo SUS, que não tem a cirurgia por videolaparoscopia e acaba se fazendo ainda a cirurgia aberta. Na cirurgia aberta, pode ser que tenha um corte pequenininho ou pode ser que tenha um corte maior. Isso depende de várias coisas. Primeiro, o paciente é mais gordinho, mais magrinho, paciente bem magrinho, abdômen de tábua ali, geralmente é uma incisão pequenininha. Quando o paciente é um pouquinho mais gordo, mais fortinho, a gente precisa aumentar esse corte, até porque pela quantidade de gordura e etc. Outra coisa que interfere muito é a fase na qual está a apendicite. Numa fase mais inicial, um corte pequeno a gente consegue tirar. Se tiver numa fase mais avançada, se tiver perfurado esse apêndice, acaba tendo que fazer uma incisão maior, até para lavar bem a cavidade, tirar resto de secreção, tirar fezes que estão espalhadas, então acaba precisando de um corte maior. Algumas das vezes tem que deixar dreno. Então o mais importante começou a apresentar sinais e sintomas, procure o seu médico para que se diagnostique numa fase mais inicial, trate, opere e resolva o problema. Se for por videolaparoscopia, geralmente sai no mesmo dia, a recuperação é muito melhor. Se for aberta e for feito também numa fase inicial, o corte é pequenininho se o paciente for magro e geralmente também a evolução é muito boa. Quando já está em um estágio avançado, ainda é possível fazer por vídeo? Quando está em estágio avançado, também é possível fazer por vídeo. A videolaparoscopia tem essa vantagem. Alguns anos atrás, os livros mais antigos de videolaparoscopia, logo no começo do desenvolvimento da técnica, falava que os pacientes que estavam com peritonite, com infecção em todo o abdômen, não era bom usar vídeo. Hoje em dia a gente até prefere. Eu prefiro usar vídeo, claro, quando estiver bastante disseminado, porque eu consigo passar os equipamentos por pequenos furinhos, a câmera me mostra uma visão panorâmica da cavidade abdominal, eu consigo jogar líquido lá dentro, lavar, aspira a cavidade toda. Então não tem problema. Mesmo com infecção espalhada por dentro do abdômen, na maioria das vezes a gente consegue operar por videolaparoscopia com um sucesso fantástico, com muito boa técnica e sucesso para o paciente. São cirurgias de risco? Renata, toda cirurgia tem risco. Agora, tem algumas coisas que podem aumentar o risco da cirurgia. Por exemplo, uma das coisas é se tiver muito avançada a fase da apendicite. Outra coisa é se o paciente tem doenças prévias, tem hipertensão, o outro tem diabetes, tem aneurisma cerebral, o outro tem uma série de complicações que podem levar ao aumento do risco. Paciente muito idoso, criancinha muito pequena, paciente que é imunossuprimido, paciente que tem HIV, tem hepatite, tudo isso aumenta a chance de complicações, principalmente o diabetes também, que a gente não pode esquecer. Mas de um paciente jovem, que geralmente é a faixa etária da apendicite é jovem, saudável, os riscos são bem pequenos. São riscos realmente muito pequenos, a gente opera muitos pacientes e não tem muitas complicações. Complicação que eu estou falando grave, de morte. Complicações pequenas, como infecção local, pode acontecer. Também é raro se operado nas fases iniciais. Como o apêndice está ligado diretamente ao intestino, faz parte do intestino e tem fezes ali dentro, pode acontecer pequenas infecções na pele, ali na hora da retirada do apêndice, etc. Mas é também pequena essa complicação e pela videolaparoscopia é menor ainda.
Como é que costuma ser o pós-operatório, doutor? Pós-operatório também depende de algumas coisas. Qual a técnica que foi empregada? Técnica vídeo ou técnica aberta? Na vídeo é melhor o pós-operatório. Cicatriz menor, corte menor, menos dor. Na cirurgia aberta, se foi uma cirurgia na fase inicial com corte pequeno, a recuperação também é boa. Agora, se foi numa fase avançada, onde o apêndice estava perfurado, teve que abrir aqueles cortes grandes na barriga, de cima e embaixo, aí vai ter mais dor no pós-operatório, vai ter mais anemia, porque sangrou mais dificuldade de voltar ao intestino funcional normal, mais tempo para voltar ao trabalho, às atividades habituais. Então, depende muito do paciente, comorbidades dele, do tipo de cirurgia que foi feito vídeo aberto e da fase que estava o apêndice. Por que no pós o paciente ele costuma se incomodar com gases, doutor? Especialmente na cirurgia videolaparoscópica, na cirurgia videolaparoscópica, a gente tem que infiltrar gás dentro da cavidade abdominal para distender, para que a gente possa passar a câmera e conseguir enxergar. Porque dentro do abdômen os órgãos estão todos muito juntos, o intestino está ali misturado com o fígado, está misturado com o útero nas mulheres. Então a gente joga esse gás para dar uma espalhada, o abdômen distende um pouquinho, a gente consegue ter uma visão melhor ali dentro. Então na videolaparoscopia tem essa questão, a gente esvazia o gás no fim, mas pode ficar um pouquinho de gás que pode levar a dor nas costelas, a dor no ombro, também não é uma dor tão intensa. E a outra coisa que acontece tanto na vídeo quanto na aberta, e isso é mais comum na aberta, é quando a gente manipula o intestino, mexe com o intestino, nos próximos dias ele fica com certo repouso, ou seja, diminuição da peristalse, é o termo médico que a gente utiliza. E essa diminuição da peristalse faz com que haja aumento de gases intraintestinais, dentro do intestino, e isso pode levar a essa sensação de distensão, de gases presos, etc. no pós-operatório. Mas não é só na cirurgia de apendicite, qualquer cirurgia abdominal que a gente tenha que mexer com o intestino, manipula muito o intestino ali, pode levar a uma diminuição da peristalse, distensão abdominal e gases presos ali nos próximos dias. Muito bem, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, doutor. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a você de casa que sempre nos acompanha na telinha da SIC TV. Semana que vem nós estamos com mais um tema, então ótimo fim de semana a você de casa. Tchau, gente.